Se tem uma coisa que mata pra valer nos videogames, são as temidas fases aquáticas. E dentre todos esses estágios, eu separei pra vocês aqui uma lista com as 8 mais difíceis e traumatizantes fases que se passam debaixo d'água. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, e se você também odeia essas fases que se passam debaixo d'água, já deixa o seu joinha no vídeo, porque isso ajuda bastante a compartilhar. E agora, vem comigo! E por que não começar aqui com um game que iniciou toda essa onda de fases impossíveis de água, o responsável por vários controles quebrados por causa do ataque de raiva, o Sonic the Hedgehog. A Labyrinth Zone, que eu gostava de chamar de Labyrintite Zone, além de deixar o Sonic mais lento, eles te obrigam a passar mais rápido possível pelo cenário, porque se o oxigênio do maldito ouriço azul acabar, é game over. No início você vai começar a subestimar a fase, achando ela não tão difícil igual todo mundo fala, mas na metade, aquela musiquinha infernal vai se tornar comum no seu ouvido, aquele negócio tuti 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 tuti, e você vai morrer afogado. De longe, a parte mais chata é a lentidão do Sonic quando ele pula, porque a fase tá repleta de espinhos na parede, no teto, no chão, em todos os lugares. É literalmente um inferno aquático. E aliás, vocês já perceberam que essas estátuas malucas cospem fogo debaixo d'água? Fogo! Falando em falta de lógica, um dos maiores obstáculos dessa fase de Tartarugas Ninjas do Nintendinho é essa corrente elétrica que aparece do nada só pra te impedir de desativar as bombas submarinas. Acho que os desenvolvedores não sabiam muito bem o que acontece se você misturar corrente de energia com água, né? Mas também não faz muito sentido eu querer achar lógica num jogo onde você controla uma tartaruga adolescente ninja. O jogo em si é relativamente fácil, é aqueles beat-ups, mas quando ele te obriga a pular na água, aí que a coisa complica. Enquanto você desvia desses campos elétricos que aparecem em pedras alheias, ainda você tem que controlar a maldita tartaruga que é difícil demais ali de mover. Sem contar que você ainda tem que ficar desviando daquelas algas que te dão choque. Além da fase ser completamente frustrante por você controlar um animal que vive na água, mas que é difícil de controlar quando tá numa fase aquática, eles colocam coisas muito aleatórias como choque, tipo, cadê os peixes dessa fase? Mais decepcionante do que uma tartaruga que não sabe nadar é a fase aquática da Pequena Sereia em Kingdom Hearts 2. Nesse jogo pra lá de fantástico, você controla o Sora, que vai conseguir viajar em vários mundos que misturam o universo da Disney com Final Fantasy. Então vai ter momentos que você vai encontrar ali Tarzan, Hércules, Jack Sparrow, Cloud do Final Fantasy VII. É uma loucura. E num mundo tão sensacional como esse, chega a ser triste ver que os desenvolvedores erraram feio numa fase que se tornou completamente o pior pesadelo dos jogadores. O seu maior objetivo nessa fase é dançar junto com a Ariel e seus amigos enquanto passa por vários Quick Time Events. Swing this way, we'll dance and we'll play. It's very easy, come on and just take a chance and shake a thing. Let the music move you, you can do it! Don't be shy, let the music inside and dance, dance, dance. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E o que era pra ser animado se torna algo completamente irritante, porque você não tá nem aí pra essa dança, só quer apertar os malditos botões pra conseguir passar essa fase e não perder pela 20ª vez, tendo que ouvir a música de novo. Virou um Kingdom Hearts Guitar Hero, só que ruim. Eu não aguento mais jogar, eu quero é me matar.
E daí quando você chega finalmente na fase do chefão, o que você esperaria que seria uma batalha épica com a Úrsula gigante, se trata mais uma vez de uma maldita fase que você tem que ficar apertando os botõezinhos na hora certa. This witch is back to bring her wrath upon the sea. Triton can't be rid of me, not that easily. And like all who dare defy me, he will learn his lesson. Ah, Super Mario World, um dos jogos favoritos de todos os tempos, o melhor game do Super Nintendo, quem discordar tá errado. Mas enfim, aqui a gente não precisa ficar preocupado com o oxigênio. O Mario, ele é ninja, ele consegue respirar debaixo d'água, não sei como, não me pergunte, aqui a gente só aceita. Mas quando fala de fases aquáticas em Mario, a primeira coisa que eu lembro é daqueles malditos baiacu que fica te seguindo que nem um louco com muita raiva no coração querendo te matar. Sem contar também que tem algumas fases por aí que além desses peixes que te perseguem e te prejudicam o tempo todo, ainda tem os Bullets Bills, aquela bala infernal que começa a atravessar o mapa só pra te atrapalhar e te pegar de surpresa. E por fim, não tem nada melhor do que você apreciar esse pôr do sol em terra firme e finalmente conseguir passar a fase depois de várias vidas que você perdeu. Agora em Crash Bandicoot 3 Warped, aquele jogo maravilhoso que tinha a fase da Coco, onde você podia subir em cima do tigre ali. Meu Deus, eu adorava essa fase, e vocês? Era sensacional. Mas pra acabar com a nossa felicidade, eles também adicionaram uma fase aquática que é satânica de tão chata, porque o Crash, além de ter os seus movimentos limitados, o mapa tá repleto de tubarões que só de encostar você já é morte na certa. O bicho te engole inteiro. Além disso, também existem aquelas placas metálicas com eletricidade que ficam girando para atrapalhar o seu caminho, e sem contar também das bolas que ficam seguindo, só que elas estão presas numa corrente que se você encostar nelas, vocês sabem, né? É explosão e RIP. Agora, algo que todo mundo que jogou Zelda Ocarina of Time também reclamou foi ter que ficar controlando os níveis de água no Templo da Água. O Ocarina of Time é considerado por muitos um dos melhores games já feitos. Ele é um mundo repleto de vários momentos marcantes, diversas coisas pra vocês fazerem, mas nem tudo é um mar de rosas. Ai, um mar de rosas, fase aquática, eu sou um gênio, sou um mito do trocadilho. Desculpa o retardamento mental, porque isso não teve sentido nenhum. Mas esse Templo da Água em especial já traumatizou uma galerinha inteira. A irritação dessa fase vem desde o fato que você tem que ficar trocando de botas toda hora e também ficar controlando o nível da água para conseguir vencer os desafios do quebra-cabeça. E tem ainda os inimigos, aquelas ostras vagabundas que fica te enchendo o saco que você tem que derrotar. E fazendo tudo isso para sair o mais rápido possível do templo. Passando agora de um clássico para outro, vamos falar de Conker's Bad Fur Day, que é um jogo no mínimo peculiar. Stupid logo. Yeah, that's better. You can get it. Marvelous.
Nele nós acompanhamos a história de um pequeno esquilo fofinho ali, totalmente alcoólatra, sanguinário e extremamente maníaco. Ele é um daqueles jogos que você fica pensando como isso foi chegar nos consoles da Nintendo. E se você já achava que cuidar do oxigênio do seu personagem em fases de água já era algo completamente irritante, então você vai achar isso aqui insuportável, porque em Conker's Bad Fur Day você tem que fazer isso tudo embaixo de um labirinto aquático com vários quebra-cabeças pra você resolver. Quebra-cabeças. Falei tudo errado agora, mas vocês entenderam. Mas são quebra-cabeças irritantes, o lugar é totalmente escuro e ainda tá cheio de peixes tão malucos quanto você querendo te pegar. Ah, e antes que eu me esqueça, você também tem que se preocupar com a bateria do seu capacete. No fim, se você já não tiver desistido de ver o Conker morrendo afogado diversas vezes, você vai ter alguma coisinha ali um pouquinho mais amigável, já que terão vários inimigos ali pegando fogo e você vai ter que derrotar eles de um jeito que só ele mesmo consegue, que é mijando em todo mundo. E por último, mas não menos importante, temos aqui também Donkey Kong Country de Super Nintendo, que tem não só uma, como 4 fases aquáticas, que eu tenho certeza que marcou todo mundo. É na sola da bota, é na palma da bota. Como todo mundo sabe, nesse jogo você controla 2 macaquinhos, eles vão entrar debaixo d'água, o que já não é muito normal, eles não precisam de oxigênio, que é uma maravilha, mas não tem lógica, não vamos questionar isso mais aqui nesse vídeo, tá? A gente vai, vamos só aceitar. Porém, pra você conseguir passar essas fases, você precisa ter um reflexo de gato, sendo um macaco. Eu disse que não era pra ter sentido. Isso porque você tem que ficar desviando de vários inimigos ao mesmo tempo, tem os tubarões que estão sempre pra te atrapalhar, e também aqueles polvos giratórios que enchem o saco. Mas se tem algo que compensa totalmente essa fase, é aquela música, a Aquatic Ambiência. É maravilhosa, essa música é relaxante demais. Quando você consegue pegar lá o peixe-espada e sair cortando a fase tranquilamente com essa música, não tem nada melhor. Mas é isso, pessoal, ficou faltando mais alguma outra fase irritante aqui que se passa debaixo d'água? Comenta aqui embaixo, se vocês gostarem bastante desse vídeo eu posso trazer uma parte 2, então arregaça no like aí, compartilha com os amigos, porque é isso que me incentiva a trazer mais vídeos nessas qualidades aqui pra vocês, beleza? Então arregaça no like e também, pessoal, não esquece de seguir a nossa página lá no Facebook, se liga só nessa camisa da hora. É a logo do Facebook Game. Eu tô fazendo lives lá todos os dias às 5 horas da tarde, jogando Free Fire, jogando jogos novos, antigos. Corre lá, é o primeiro link na descrição. Segue lá porque também isso é muito importante, é um projeto novo que a gente tá fazendo. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar uma olhada nesses outros vídeos aqui também, beleza? Aqui tem os inimigos mais chatos dos games e aqui embaixo tem também as empresas de games que faliram. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu até o final, um grande abraço e tchau, tchau!